Pessoal, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, que todos tenham uma excelente quarta-feira. Pessoal, na aula de hoje, aula 5, nós vamos falar sobre a NR5, que é a CIPA. CIPA nada mais é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O que fala na introdução da CIPA? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, resumindo a abreviação, a CIPA, como o próprio nome diz, é uma comissão que tem por objetivo a prestação de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Ela é composta por empregados que se dividem em dois grupos, representantes do empregador e representantes dos próprios empregados, em quantidade paritária, ou seja, a quantidade de membros da representação dos membros e do empregador é a mesma. Um exemplo é o seguinte: vamos supor uma empresa que ela tem 10 funcionários, certo? Para ficar fácil o nosso exemplo aqui. Então, ela tem 10 funcionários. E essa empresa, ela precisa de membros da CIPA. Conforme no artigo, a quantidade de funcionários dessa empresa que tem 10 funcionários, a quantidade, de membros da CIPA nessa empresa que tem 10 funcionários, ela precisa de 2 membros da CIPA. 2. Como que funciona? 50% dos membros da CIPA, quem elege é o empregador, é a empresa. E os outros 50% dos membros da CIPA, quem elege é os funcionários da empresa. Então, da seguinte forma, vamos lá. Então, essa empresa ele tem 10 funcionários, sendo que essa empresa precisa 2 membros da CIPA. Quem vai eleger vai ser a empresa, o empregador. E o outro vai ser os funcionários conforme por voto, por eleição, né? Então, os funcionários vão estar elegendo quem vai ser representante dos membros da CIPA. Então, é dessa forma que funciona a eleição para os membros da CIPA. Tá, pessoal? Vamos lá. Quadro abaixo aqui está explicando, né? Então, tem a CIPA, 50% quem elege os representantes do empregador, que é o titulares e suplentes, mais os suplentes. E os outros 50% é os representantes do empregador com a eleição, com votos, né? Com os titulares mais os suplentes. Não é exigido que os membros da CIPA tenham qualquer qualificação na área da segurança e medicina do trabalho. Então, qualquer funcionário pode estar representando os membros da CIPA, desde que seja eleito com os funcionários ou a empresa elege aquele funcionário para ser membro da CIPA. Constituição. Na Constituição, devem constituir a CIPA e mantê-la em regular funcionamento. Empresas privadas, empresas públicas, sociedades de economia mista, órgãos de administração diretas e indiretas, instituições beneficentes, associações recreativas e cooperativas. Conforme a SESMET, pessoal, é a sigla de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Conforme a SESMET, ela vai estar verificando juntamente com a empresa se essa empresa ela precisa membros da CIPA, tá, pessoal? Membros da CIPA é totalmente diferente com o técnico de segurança do trabalho. Não confunde CIPA com técnico de segurança do trabalho. Tá, pessoal? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês, referente membros da CIPA, que eu esqueci de falar agora,
Como nós falamos que membros da CIPA não precisa ter nenhuma qualificação na área de segurança e medicina do trabalho, porém, assim que os membros da CIPA eles são escolhidos pela votação, pela empresa, eles passam pelo cursos, né? Então eles vão fazer cursos de capacitação, como bombeiro, como primeiros socorros. Então eles vão estar fazendo esses cursos de capacitação, tá, pessoal? Quais são a obrigatoriedade de constituição da CIPA? A CIPA deve ser constituída por estabelecimento. A obrigatoriedade de constituição dessa comissão depende da quantidade de empregados no estabelecimento e também do quadro de atividades econômicas da empresa em determinado grupo, de acordo com os quadros 1, 2 e 3 da NR5. Conforme eu falei para vocês, a critério da constituição da SESMET, né? A SESMET que vai estar verificando a quantidade que funcionários tem a empresa, quais são as atividades que essa empresa tem, que ela trabalha, para estar verificando a quantidade de membros da CIPA, vai estar verificando se precisa realmente membros da CIPA e conforme o quadro 1, 2 e 3 da NR5. O que fala no quadro 1? Critério da constituição da SESMET. A quantidade de empregados no estabelecimento, então a quantidade de funcionários que tem dentro da empresa. Já o critério da constituição da CIPA, quantidade de empregados do estabelecimento. Voltando pelo quadro 1, do critério da constituição SESMET, o grau de risco da atividade principal. Quais são o grau de risco da atividade dessa empresa? Contribuinte da Constituição CIPA. Enquadramento da atividade econômica da empresa em um dos seus grupos da SENAI. Então, pessoal, esse é o conceito do quadro 1. Quadro 2. O quadro 2 da NR5 apresenta o grupo de setores econômicos pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas, tendo como base principal a similaridade dos processos produtivos. Então, no quadro 2, abaixo tem uma figura, conforme a portaria CIT número 14, de 21 de junho de 2007. Por gentileza, dá uma verificada nesse quadro. Nesse quadro, ele fala o seguinte: agrupamento de setores econômicos pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Para dimensionamento da CIPA. Então, um exemplo, minerais. Quem vai trabalhar no minerais é o C1, né? Minerais, aí tem as numerações dos artigos. 05.00-3, 06.00-00, a C-10, desculpa, C-1A é minerais. C2 já é no setor de alimentos. Então, conforme a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para fins de dimensionamento, as atividades consideradas na determinação de grupos devem ser aquela efetivamente desenvolvida no estabelecimento. Ainda que códigos, além daqueles de classificação nacional de atividades econômicas, conste no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, lá no Cadastro da Pessoa Jurídica, vai ter o código referente qual que é o segmento. Primeiramente, tem que decidir se o CNPJ dessa empresa ela vai trabalhar em minerais, ela vai trabalhar em setor de alimentos, siderúrgicos, enfim. E ali tem o código que essa empresa vai estar atuando para estar verificando quais classificação pela SESMET e o critério da CIPA para estar entrando a classificação dos membros da CIPA, tá, pessoal? No quadro 3, é a relação da classificação nacional de atividades econômicas com o correspondente agrupamento para dimensionamento da CIPA. No SENAI, tem o código, tem a descrição e tem o grupo. Então, um exemplo.
Lá no Senai está falando que o código é 10.96-1. A descrição é fabricação de alimentos e pratos pronto. Então, no grupo, voltando lá no quadro 2, no quadro 2, o grupo é de alimentos. E no próprio no grupo de alimentos, C2-alimentos, ela já vai te dar o código, que é o 10.96-1. Tá? Isso, então, o quadro precisa muito referente o quadro 1, 2 e o 3 para estar verificando juntamente com o critério da SISMED para verificar os membros da CIPA, as quantidades de membros da CIPA, se realmente precisa de membros ou não, tá? Então a própria empresa precisa verificar quais são os quadros que ela enquadra. Isso aí, pessoal, geralmente é o seguinte, vamos lá. Hoje, vamos supor que eu vou abrir uma empresa no ramo de alimentos. Então, eu vou lá, primeiro passo, eu vou lá no contador, vou fazer todos os trâmites para mim abrir meu CNPJ. Ali no contador, ele mesmo vai estar verificando quais são os segmentos que eu estarei trabalhando e vou falar para ele. Ali vai emitir, né, o CNPJ juntamente todos os dados da razão social, no ramo que eu vou estar trabalhando, tudo mais. Assim, conforme o ramo que eu vou estar trabalhando, eu vou ter o código, e esse código, conforme o quadro 1, 2 e 3, eu estarei verificando se a minha empresa realmente precisa de membros da CIPA ou não. Tá, pessoal? Logo abaixo tem os exemplos para você estar verificando. Vamos lá. Como nós estava falando que essa empresa do exemplo está no grupo C2, ele precisa números de funcionários, membros, né, da CIPA. E também lá está falando o quê? Que essa empresa ela tem de 101 a 120 funcionários. Se eu trabalho no grupo, né, lá do CNPJ, trabalho no grupo C2, que é ramo de alimentos, eu tenho na minha empresa no quadro de 101 a 120 funcionários, com o critério da SISMED, eu preciso de 6 membros. 6 membros da CIPA. Porém, 50% quem vai escolher é a empresa e 50% vai ser os empregados conforme as eleições. Então, se é 6, 3 é a empresa e 3 é os empregados por votação. Tá, pessoal? Vamos ver aqui agora mais. Contratantes e contratados. No caso de empreiteiras ou empresa prestadoras de serviços, considera-se estabelecimento para fins de aplicação da NR5, que seus empregados estiverem exercendo suas atividades. Sendo assim, tais empresas devem constituir a CIPA no estabelecimento onde os seus empregados prestarem serviço. Pessoal, o exemplo disso é o seguinte: eu sou prestador de serviço, né? Tenho uma empresa prestadora de serviço. E eu vou prestar serviço, vamos supor, lá na usina. Então, eu tenho meu local fixo, né, meu escritório, e estarei prestando serviço lá na usina. Os membros da CIPA têm que ser aqueles funcionários que vai prestar serviço lá na usina, tá? Vamos supor, a minha empresa, ela pegou, recentemente fechou o frigorífico, né? Mas vamos pegar o exemplo ainda que o frigorífico está aberto. Então, minha empresa presta serviço lá na usina e também no frigorífico. Eu peguei e desloquei uma quantidade de funcionários lá da usina para o frigorífico. Porém, aqueles funcionários que eu desloquei lá para o frigorífico tem que ter membros da CIPA. Os 100% dos funcionários que estão lá no frigorífico não pode ser sem ser membros da CIPA, tá?
Então, um exemplo. Vamos supor que minha empresa eu tenho 2 membros da CIPA. 2 membros. Pelo todos, conforme a SISMET e tudo mais, o grau, eu preciso 2 membros da CIPA. E eu elegi um e os próprios funcionários elegeu mais um. Lá na usina, lá, tá trabalhando esses 2 membros da CIPA. Automaticamente, o funcionário que eu desloquei para o frigorífico, um desses membros da CIPA, ele tem que ir para o frigorífico. Porque se amanhã a fiscalização fazer uma fiscalização, a minha empresa é multada. A minha empresa é multada. E também, se acontecer, ocorrer algum acidente com esse funcionário lá no frigorífico e não tem nenhum membro da CIPA para prestar os primeiros socorros, a empresa também ela é punida. E também, os membros das CIPAs, eles ficam fiscalizando os funcionários a utilizar os IPIs. Então, se for uma fiscalização lá no frigorífico e verificar que meus funcionários não estão utilizando os IPIs necessários, e lá não tem nenhum membro da CIPA para estar fiscalizando, a empresa também é punida, tá? Quem é punido, pessoal, é a empresa contratante dos funcionários. Então, é a empresa prestadora de serviço. A empresa em si, o frigorífico ou a usina, eles não têm nada a ver. Eles não são punidos. Quem é punido é a prestadora de serviço. Tá, pessoal? Acontece muito aí, muita dúvida, é o seguinte, vamos supor uma prestadora de serviço, prestando serviço lá na usina, e tem os membros da CIPA, tudo ok, e um funcionário machucou. Então ele sofreu um acidente, né? Machucou não, sofreu um acidente. A usina em si, ela não é responsável. Ela não é responsável pelo aquele funcionário. Quem é responsável é a prestadora de serviço que contratou o funcionário para estar trabalhando lá. Tá? Então não se confunde. Tem muita confusão aí. Eu vejo pessoas que a gente dá aula e tudo mais e me questionam sobre esse assunto. Empresa que está contratando terceirizada não é responsável pelos funcionários. Quem são responsáveis pelos funcionários é a terceirizada, a prestadora de serviço. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Cargos, né? Membros da CIPA têm cargos. A NR5 prevê que os seguintes cargos para a CIPA com tais indicações. Cargo de presidente, porque membros da CIPA têm o presidente e o vice-presidente. O presidente, quem elege é o empregador. O vice-presidente é o representante dos empregados. Como devem ser esses membros da CIPA? Presidente, responsável pela indicação, empregador, a empresa, e deve ser membro da CIPA. Sim, é um dos representantes do empregador. Então vamos pôr lá a empresa, ela por direito, 50%, escolher membros da CIPA, e essa empresa tem 8 membros da CIPA. 4 foi o empregador e 4 foi os membros, foi os representantes dos funcionários, né? Desses 4, a empresa ele pode escolher um desses 4 para ser o seu presidente, para ser o presidente. E o vice-presidente, representante dos empregados, é um dos representantes dos empregados titular. Geralmente, pessoal, as empresas funcionam da seguinte forma para escolher o vice-presidente. Voltando a esse exemplo, 4 membros da CIPA é pelo empregador e 4 é representante pelos empregados. Na votação, vamos pôr lá que 10 se inscreveram para ser membro da CIPA. Desses 10, os 4 que teve mais votos que vai ser membros da CIPA. Desses 4 que foi eleito, aquele que teve mais votos, ele automaticamente é vice-presidente, tá? Então, geralmente as empresas trabalham dessa forma. Aquele que teve mais votos na eleição, ele automaticamente é o vice-presidente. Tá ok? E também tem o seu secretário e o seu substituto. É indicado de comum acordo entre os membros da CIPA. Então, os membros da CIPA ali
depois que já elegeram, né, os 8 membros da CIPA, aqui já está o presidente, aqui já está o vice-presidente, vai fazer uma reunião entre os 8 e ali eles que vai indicar quem vai ser o secretário e quem vai ser o seu substituto. Pode ser membro ou não, caso de não membro deverá haver concordância de empregador pela indicação. Isso acontece o seguinte, se nesses tem 8 membros da CIPA, só que nós tira 2, né, que fica o presidente e o vice, sobrou 6. Ali, entre acordo comum, desses 6 vai sair o secretário e o seu substituto. Mas pode ocorrer que nenhum desses quer ser secretário e não quer ser substituto ou não entrou num acordo. O presidente e o vice pode escolher um dos funcionários que não é membro, não faz parte do membro da CIPA para ser o secretário substituto. Eles podem, caso não entre no acordo. Pode ocorrer também o seguinte, vamos supor que a empresa ele só pode ter 2 membros da CIPA, né? 2 membros ocorre? Isso ocorre sim, pessoal. E esses 2 membros da CIPA, automaticamente um vai ser o presidente e o outro vai ser vice. Eles também, entre comum acordo, pode escolher seus secretário e seu substituto. Tá, pessoal? Quais são as atribuições do presidente e do vice-presidente? Conforme a NR5 determina expressamente quais as responsabilidades do presidente e do vice-presidente e as obrigações atribuídas e esses 2 cargos em conjunto. Então a figura a seguir vai mostrar quais são as atribuições do presidente e as atribuições do vice-presidente. Por gentileza, dá uma lida. Caso tenha uma dúvida, me pergunte. Tá? Então, abaixo está o quadro explicativo, quais são as atribuições do presidente e quais são as atribuições do vice-presidente. Pessoal, tem a vacância. O que é a vacância? No caso de afastamento definitivo do presidente, o seu substituto será indicado pelo empregador. Então, vamos supor que teve afastamento do presidente. Quem indica é o empregador, o seu substituto. O indicado deverá ser preferencialmente um dos membros da CIPA, no caso de afastamento definitivo do vice-presidente, seu substituto será escolhido pelos membros titulares da representação dos empregados. Então, vamos lá. Se afastou o presidente da CIPA, quem escolhe é o empregador, a empresa. Afastou o vice-presidente. Quem escolhe é os restantes membros da CIPA. É os restantes membros da CIPA que vai escolher. Tá? Abaixo também tem tem um desenho explicativo como funciona. E detalhe, pessoal.